Olá, tudo bem? Vamos estar aqui com vocês, participar dessa devocional, tratar do amor do nosso Senhor Jesus, da graça dele sobre as nossas vidas, desenvolver no Senhor com muita alegria, com muita unção, com muita graça. E eu quero que Papai do Céu fale com vocês hoje de uma forma muito diferente. Muito diferente. Ontem eu tratei de batalha espiritual. Hoje cedo orei com algumas pessoas no Salmo de número 34. E agora eu quero falar sobre revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como é que nós vamos verdadeiramente combater o mal? Como que nós vamos combater esse tempo? Como é que nós vamos viver melhor nesse tempo? Como é que eu vou viver nesse tempo? Como é que você vai viver nesse tempo? E gozando da alegria do Espírito Santo de Deus, da felicidade do nosso Pai Celestial sobre as nossas vidas. Tem algo novo acontecendo. Não sei se vocês estão vendo como eu estou vendo. Algo novo está acontecendo nas nossas vidas. Parece que o inimigo está perdendo essa batalha. Essa batalha já é do Senhor. Deus está fortalecendo a sua igreja de uma forma tão diferente. Ele está fazendo com que sua igreja ganhe mais do alimento espiritual. E com isso a igreja tem buscado o revestimento de Deus. Nós sabemos que sem Deus nós não vamos fazer coisíssima nenhuma, que sem Deus nós não vamos chegar a lugar algum. Nós precisamos dele, precisamos do nosso Senhor sobre a nossa vida. Precisamos da cobertura dele. Nós precisamos estar, como o Senhor me ensina sempre, no centro de sua vontade. Estar realmente bem embaixo das suas mãos, da sua graça, onde ele derrama do seu Espírito Santo. Nós somos aquele pote, aquele cálice, aquele copo que precisa ser cheio. E ser cheio até derramar. Nós precisamos mais e mais do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mais e mais do poder de Deus sobre as nossas vidas. E nesse ensino de hoje, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, se puder, e caminhasse comigo, que nós vamos ver muito do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Nós queremos ver na palavra do Senhor, na palavra do Senhor. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia. Nós vamos começar com Jesus. Tudo é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que ele não é o cara, como um montão de gente, ele não é o homem. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus vivo que veio tomando o corpo de um homem e viveu aqui. E ele viveu aqui nesse lugar somente para nos ensinar a viver o melhor dele aqui na terra, viver o melhor dele aqui nesse mundo. Ele veio para isso. E hoje eu quero que você abra seu coração para receber essa porção. E nós vamos compreender como ele viveu e por que ele viveu desse jeito. Como ele viveu e por que ele viveu desse jeito. Não se fala muito do nosso Senhor Jesus na sua juventude, não se fala nada, para dizer a verdade, do nosso Senhor Jesus na sua juventude, Só diz que ele cresceu na graça,
Ele se tornou formoso, ele era um homem bonito, era um menino bonito. Ele cresceu na graça, cresceu no poder do Espírito Santo e na formosura. Então nós conhecemos que o Senhor Jesus, ele viveu durante toda a sua vida no poder de Deus. E nós precisamos aprender isso. Precisamos aprender a viver o poder de Deus por um pouco. Por um pouco. Ninguém vai ser comparado ao Senhor Jesus. Nós não vamos chegar nem aos pés dele. Por isso ele é Jesus. Por isso ele é o nosso Salvador. Por isso nós podemos também olhar para ele e falar: muito obrigado, Senhor e Criador. Muito obrigado, Paizinho Santo. Muito obrigado. E o Senhor Jesus hoje, ele está aqui comigo, com você, para derramar sobre nós a sua graça. Derramar sobre nós o seu poder. Então ele vai crescendo e vai conseguindo viver sem pecar, sem errar, sem falhar, sem cometer nenhum tipo de desvio na sua vida ética, moral, física. Ele continuou vivendo e viveu de uma forma sobrenatural. Mas ele precisava mais. E o Senhor queria que ele tivesse mais. O Deus Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus, ele queria que ele tivesse mais do poder sobre a vida dele. Ele queria que ele tivesse mais poder sobre ele. Mas ele guardou aquele dia. E aí acredite se você quiser, até aos 33 anos, o diabo não sabia quem era Jesus. O diabo não sabia. Jesus estava no meio da multidão. Ele nasceu como filho de Maria e de um carpinteiro chamado José e que morreu muito cedo. E Jesus tomou a frente da sua casa, por incrível que pareça. Ele era filho de carpinteiro, ele aprendeu a arte da carpintaria. E Jesus, ele tomou a frente, ele foi aquele homem, né, que organizava a casa, os seus irmãos, a sua família. E ele tinha tudo isso para fazer, essa responsabilidade toda para fazer, mas ele tinha tempo suficiente para Deus. Ele tinha tempo suficiente para não pecar, para não errar, para não falhar. E quando chegou aos 33 anos, ele já tinha passado a idade da maturidade. A idade da maturidade para nós hoje é os 21 anos. Mas ele chegou aos 33 anos, um homem maduro. Aí ele vai para o Rio Jordão. Ali vai acontecer algo impressionante sobre a vida do nosso Senhor. Eu queria que você pegasse, chamasse gente para entrar na nossa sala. Se você puder, faça isso. Convida pessoas para entrar na nossa sala, já vai compartilhando. E fala ali, nós estamos numa devocional com o pastor Rui sobre o revestimento do Espírito Santo. Bom, aí o Senhor chega aos 33 anos, o Senhor Jesus então vai para o Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, João Batista estava batizando, vocês lembram bem disso. E eu estou aqui em Lucas. Em Lucas, gosto muito de Lucas, da explicação de Lucas para esse momento. E eu estou em Lucas 3, 21. Aí ele chega ao Rio Jordão e quando ele está ali no Jordão, diz assim: acontece que ao ser todo o povo batizado,
também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu abriu. Não foi quando ele foi batizado, foi quando ele começou a orar. Quando ele começou a dar graças a Deus, ele foi batizado, ele saiu daquela água, ele saiu mesmo Jesus. Mas só que naquele momento, o Senhor queria enchê-lo do Espírito Santo. Agora, ele viveu durante 30 anos, meu filho, minha filha, ele viveu durante 30 anos como um homem, como eu e você. 30 anos ele viveu simplesmente como um homem. E ele conseguiu durante 30 anos dizer não para o pecado, dizer não para todo tipo de falha, dizer não para todo tipo de erro. E ele conseguiu. Ele conseguiu durante 30 anos. E quando chega a hora do batismo, que ele entra na água, que ele entra por submissão a Deus, naquela água, que Pedro falou, não, eu não posso lhe batizar. E ele disse, faça para que seja cumprido a palavra. E ele então, ele vai e ele é batizado. Não sei se você sabe o que é batismo. O batismo representa 3 coisas. Primeiro, a morte do homem. Do homem, você entra na água, você está dizendo assim, olha, todo aquele homem que viveu anteriormente vai morrer agora. Então, vai ser sepultado. Aí emerge o corpo na água para a sepultura. Quando o corpo está na água, simboliza a purificação. A água purificando. A água está purificando aquele homem que morreu. Olha bem. E quando o homem levanta da água, quando retira a pessoa da água que levanta, representa uma nova vida. Uma nova vida. Eu espero que você já tenha sido batizado. Se não, batiza-se, vai ser bom para você. Então, olha bem, nós vemos aqui Jesus obedecendo isso. E ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado para ser purificado. Ele já era puro. Mas quando ele obedece, o Espírito Santo vem sobre ele. E o Espírito Santo não habitava no corpo humano, porque eu estou falando para você que Jesus era humano. Ele nasceu de uma virgem. Ele nasceu de uma virgem chamada Maria. Mas ele era humano. Ele era humano, 100% humano. Ele era um homem que tinha dor, era um homem que chorava, era um homem que tinha desejos. Era um homem que tinha emoção forte, como eu e você. Ele tinha medo. Como um homem, ele tinha medo. Ele teve medo diversas vezes. Como um homem, as lágrimas desciam do seu rosto. Ele se decepcionava com pessoas. Ele era um homem. Ele nasceu de uma semente que Deus colocou dentro de Maria. Uma descendente de Abraão. Gerou Jesus Cristo de Nazaré. Gerou o Filho de Deus. E ali, então, nós começamos a ver algo maravilhoso acontecer naquele momento, porque estava cumprindo agora a palavra de Deus que foi profetizado por Isaías. E Deus estava cumprindo essa palavra agora na vida do nosso Senhor Jesus. E ele chega ali, é batizado, e é quando ele é batizado, ele ora e diz, Senhor, muito obrigado, mais ou menos isso. Pai, muito obrigado por me trazer até aqui, por derramar essa água sobre a minha vida, por me purificar. Aí o céu se abre. E quando o céu abre, o Deus vivo fala, este é o meu filho que me compraz, esse é meu filho que eu enviei. E eu tenho desejo que está dentro dele. E eu quero entrar dentro dele. E é nesse momento que o nosso Pai Celestial, o nosso Jesus Cristo, ele recebe
a natureza divina. Ele já tinha a natureza humana, mas agora ele tem a natureza divina. Imagina viver 30 anos sem pecar. É lógico que o Pai estava perto dele, que o Pai estava do lado dele, mas agora o Pai estava dentro dele. O Pai estava dentro dele. Agora ele e o Pai eram um. Eu e o Pai somos um. Você já ouviu Jesus falar isso? Depois do batismo, eu e o Pai somos um. Eu faço aquilo que o Pai me manda. E nesse momento o Espírito Santo entra dentro dele e a graça do Senhor Jesus dentro dele começa a produzir algo maravilhoso. Olha, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás, lá no livro de Gênesis 5, 6, o Senhor fala assim, 6:3, se não me falha a memória, o Senhor diz assim, que o espírito dele não estaria mais com o homem. O espírito dele não estaria mais com o homem. Vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Então disse o Senhor, o meu espírito, Gênesis 6:3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. E então o Senhor viu graça na vida de Adão. Adão pecou também depois, e o Senhor manteve o homem, mas sem o Espírito. O Espírito, desde então, veio, o homem tinha que clamar, o homem tinha que fazer um altar, o homem tinha que fazer um altar para o Senhor, e tinha que oferecer para o Senhor o melhor da terra. Mas nesse momento, nós vemos aqui o Deus vivo, Pai Todo-Poderoso, restaurando o homem. O homem que tinha sido estragado por Adão e por Eva, estava sendo restaurado aqui em Lucas 3:21, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E essa era a proposta de Deus, fazer com que viesse Jesus como um novo Adão. E Jesus, ele veio para resistir o pecado, para resistir toda aquela oferta maligna que Satanás tem lançado. E o Senhor Jesus conseguiu. E aí o Senhor falou, é esse aí. Agora você vai ficar por mais um tempo aqui, porque eu quero que você caminhe como homem e como Deus. E nós vamos ver isso. Veja, no capítulo de número 4, aí do lado, no capítulo de número 4, no verso de número 1, diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo. Essa palavra, Jesus cheio do Espírito Santo, você tem que guardar para a tua vida. Porque quando o Senhor Jesus, ele encheu-se do Espírito Santo, ele se fez conhecido. Agora o diabo sabia quem ele era. Agora foi anunciado para todo mundo quem era Jesus. Quando eu disse anteriormente que o diabo não sabia quem Jesus era, não sabia mesmo. Você lembra que Herodes mandou matar todas as crianças? Era para chegar em um só, chama Jesus. Se o diabo soubesse quem era Jesus, morria todas aquelas crianças, morria só Jesus. Mas ele não sabia quem era Jesus. Até então não. Mas agora, quando o Espírito Santo toma o homem, que não tinha o Espírito Santo em nenhum homem, mas quando o Espírito Santo toma o homem, ali, naquele exato momento, brilhou a luz. É por isso que o Senhor Jesus, antes de falar que nós somos a luz do mundo, ele fala assim, eu sou a luz do mundo, lá em João 8.
Eu sou a luz do mundo, se não me falha a memória, João 8, verso de número 12. Eu sou a luz do mundo. Então, existem coisas que nós precisamos compreender. O Senhor Jesus, ele foi levado para ter uma batalha espiritual, não vazio do Espírito Santo, não porque tinha uma Bíblia na mão, não porque tivesse conhecimento, assim eu digo, não, ou porque orava bonito, ou porque não orava, ou porque falava eloquentemente, ou alguma coisa parecida. O Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. Até então, ele sofria a tentação que todos sofriam, a tentação na alma. Ele sofreu todas e disse não para todas, para todas. E sem ter o Espírito Santo dentro dele, quando eu falo sem ter o Espírito Santo dentro dele, é porque todo homem, até então, se você perguntar para Davi, em que época que você queria viver? Na minha época ou na sua? Ele vai dizer assim, pastor Rui, claro que eu quero viver na sua época. Na minha época, eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim, eu tinha que crer. Daniel, aquele lá da cova dos leões, Daniel, em que época que você gostaria de viver, Daniel? E ele ia falar, pastor Rui, na tua época, se eu vivesse na tua época, o que eu faria com o Espírito Santo de Deus dentro de mim? A mesma coisa para Sadraque, Mesaque e Abednego, os meninos da fornalha de fogo. Eles tinham fé, mas eles não tinham o que nós podemos ter hoje através do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem cheguei lá, mas eu já te dei uma dica. O que nós temos através do nosso Senhor Jesus é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo esplendoroso. Agora, o Senhor Jesus, olha bem, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais teve fome. Você já passou um deserto? Já esteve num deserto? Eu queria perguntar para você, você é capaz de compreender o que é viver num deserto 40 dias sem alimento? 40 dias sem nada para comer? Normalmente, quando nós falamos assim, Jesus esteve no deserto 40 dias e nada comeu, todo mundo fala, ele nada comeu. Não, ele teve frio. Ele teve muito frio. Deserto à noite é frio demais. É gelado, você não imagina. Muitas vezes a temperatura do deserto chega quase abaixo de zero. Não sei a época que o Senhor Jesus foi para o deserto, mas eu agora, há pouco tempo, estive no deserto e eu passei um frio incrível à noite. Então, eu estou falando para você que o deserto, ele passou frio, não só passou fome, ele passou um calor incrível, porque logo que amanhece o sol chega e aquele calor é terrível. Algumas vezes chega quase 50 graus. Você consegue imaginar? Mas não foi só calor e frio e fome que ele passou no deserto. Ele passou medo. Imagina você no deserto, você não ter aonde se esconder, você não ter aonde se abrigar, você não ter aonde ficar, e você está deitado, de repente uma aranha sobe em você, ou aparece um daqueles animais do deserto, seja qual for, e te amedronta naquele momento. Ele passou por medo, ele teve medo, ele teve medo, foi terrível 40 dias no deserto. E ao terminar os 40 dias, diz que
ele estava com muita fome. Imagina um jejum de 40 dias. Ele estava com fome, ele quase não conseguia pensar. É isso que você tem que imaginar. Jesus quase não conseguia pensar, ele não conseguia, ele estava fora de si. 40 dias sem comer, você fica fora de si. Mas ele era Jesus, mas o jejum foi no Jesus humano, na natureza humana, não foi na natureza divina. Ele jejuou na natureza humana. Por que jejum? Porque ele tinha que fortalecer, mostrar para Deus que ele estava disposto verdadeiramente a viver uma vida no Espírito. Ele estava fortalecendo aquilo que foi perdido em Adão e Eva. Ele ia mostrar para Deus que ele estava disposto, de verdade, a manter o Espírito Santo dentro dele. E agora ele vivia dizendo assim: eu não sou carne, eu não sou carne, eu não sou carne, eu sou Espírito, eu sou Espírito. Foram 40 dias desse jeito. E só quando ele estava muito enfraquecido, só quando ele estava muito mal, aí o diabo apareceu. Com chifre, com tridente, com escama, com cauda, do jeito que você quiser pintar ele. O diabo apareceu e disse então o diabo: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no monte, todos os reinos do mundo. Eu queria que você entendesse uma coisa, aqui, nessa leitura, que para enriquecer, meu irmão, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de Jesus. Para enriquecer, você pode enriquecer com o diabo. Olha bem, ele lá no monte, ele mostrou tudo que tinha. Diz aqui que ele mostrou no monte todo o reino do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas estas autoridades e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado, me adorades, toda será tua. Deixa eu contar isso aqui para você. Deus, quando ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, ele pegou o homem e disse assim: tudo isso aqui eu estou te dando, tá? Tudo isso aqui é teu. Você vai governar sobre tudo isso. Você já leu isso? Está lá em Gênesis 1, 26, 27. Tudo isso aqui eu estou dando a ti. Você vai governar sobre tudo isso. Você vai ter autoridade sobre tudo isso. Aí lá em Gênesis 3, o que eles fazem? Eles pegam toda a autoridade que Deus deu para eles e entregam para o diabo. E agora, essa autoridade que o diabo tinha sobre o reino teria que ser tirada das mãos dele. Teria que ser pega de novo. E então ele vai para cima do nosso Senhor Jesus. Ele vai para cima do nosso Senhor Jesus com isso, para dizer assim: olha aqui, eu estou aqui com você, eu estou aqui com toda a autoridade que me foi dada, e se você prostrar aos meus pés, eu vou dar ela para você. Você vai receber toda essa autoridade. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Dará culto. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele dará culto. Por isso que eu falei, gente, o diabo pode te falar: eu te dou poder, eu te faço isso, faço aquilo. Mas se você se prostrar diante do Deus vivo e dar culto a Ele,
louvando e bendizendo o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, Ele vai fazer de você algo bem melhor que você pensa. Então levou a Jerusalém. O diabo, agora tentando o Senhor Jesus com aquela mente fraquinha que ele estava, mas cheio do Espírito Santo. Não importa como você esteja hoje, importa que você esteja cheio do Espírito Santo. Jesus estava com a mente fraca, com uma fome tremenda, com um momento assim terrível, o pior momento da vida dele. O deserto foi um dos piores momentos da vida do Senhor. Viria outros na frente, mas agora esse aqui, nesse momento, foi uma prova de fogo. Foi uma prova terrível. Aí diz aqui o diabo, né? Mais uma vez. Então, levou a Jerusalém, e estou no verso de número 9 de Lucas, tá bom? Verso de número 9 de Lucas 4:9. Então, você que entrou agora na sala, nós estamos numa devocional. Devocional, você pega caderno, você vai estudando junto. Isso é uma devocional. Amém? Eu não estou pregando, eu estou ensinando, eu estou discipulando você. E esse discipulado acontece todos os dias às 10 horas da manhã. É um discipulado, é uma escola com o pastor Rui. Amém? Então, ele pega, veja lá, então ele vai, Deus leva o Senhor a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Fez uma prova com o Senhor Jesus. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Satanás conhece a Bíblia, viu, gente? Essa Bíblia é demais. Ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia para confundir o coração de muita gente. Ele lê a Bíblia para confundir muitas pessoas. Isso aí é o Salmo 91. O Salmo 91, se você ler do começo ao fim, você vai ver que é a passagem do nosso Senhor Jesus no deserto. É o Salmo do deserto do nosso Senhor Jesus. Pode ler, você vai se surpreender. É o Salmo do deserto do nosso Senhor Jesus. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. À noite, terrores noturnos, lembra disso? Mas você vai estar debaixo das minhas asas, eu te guardarei. O Salmo 91 é o Salmo do deserto. E respondeu-lhe Jesus: dito está, é isso mesmo, está escrito sim. Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Aí Mateus diz assim, que Jesus falou: arreda-te de mim, Satanás, saia, vai embora. Né? E o diabo então se apartou do Senhor Jesus, viu que aquele homem realmente ele estava cheio do poder de Deus. Aí o verso de número 14 é muito importante que você veja no verso de número 14, como o Senhor Jesus ele volta para Galiléia para principiar a sua missão, e é longe, viu? Nós estamos falando que o Senhor Jesus ele estava muito próximo de Jerusalém, tá? Muito próximo de Jerusalém, do Jordão. Agora ele vai ter que caminhar naquele Jordão. Lógico que ele vai buscar alimento, mas cheio do Espírito, ele vai andar muito até chegar a Galiléia. Mas olha como que ele vai para Galiléia. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, no poder do Espírito Santo.
Agora aconteceu algo que não vai mais sair. E eu queria que você entendesse o poder do Espírito Santo. Como que é viver no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, no mover do Deus Todo-Poderoso. Veja, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado numa sinagoga. Ele saiu da Galiléia, foi para Nazaré, é longe também. Esse homem andou demais. Esse homem andava e ele peregrinava de um lado para o outro. Ele sabia que ele tinha uma missão e ele precisava cumprir essa missão. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então, deram-lhe um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em libertação os oprimidos e apregoar um ano aceitável do Senhor. Isso aqui é Isaías 61, pois você lê. E ele então, cheio do Espírito Santo, ele começou a curar. Ele começou a restaurar. Ele começou a fazer muitos milagres. Ele começou a derramar unção sobre homens. E os homens começaram a ver isso. Quem é esse? Quem é esse que faz coisas grandiosas? Mas eu vou para Mateus um pouquinho comigo. Abre lá em Mateus 12, por favor. Mateus 12. Tem um milagre aqui que me chama muita atenção, em Mateus 12. É o que está no verso de número 9. E diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, dos judeus. Mas Jesus era judeu. Mas ele entra na sinagoga deles, porque o Senhor Jesus, ele sabia que a missão dele era para mim também, gentil. Nós somos gentios convertidos. Eu não sou judeu, eu sou um gentil convertido. Embora eu fiquei muito feliz que, ao ir a Israel, e eu procurei meu nome, eu achei um judeu com o sobrenome Mendes, que é o sobrenome da minha mãe. E eu fiquei muito feliz. Falei, quem sabe, né? Mas eu sou um gentil convertido. E o Senhor Jesus estava falando para todos nós. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, e achando-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? É lícito curar no sábado? E ao que lhe respondeu: qual dentre vós será homem que, tendo uma ovelha e um sábado está caída na cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, portanto, mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, presta bastante atenção aqui, porque aqui tem uma revelação para você. Então disse ao homem:
estende a sua mão. Estendeu-a, ela, e ficou sã, e a curou. Logo é lícito curar no sogro. Estende as tuas mãos. E ele a estendeu, e ele foi curado. Retirando-se dali, ele tinha a mão toda atrofiada, seca, ele não abria a mão, ele não fazia nada com aquela mão. Os tendões dele estavam todos estourados. Retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tiraria a vida. O Senhor Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele curou. Numa outra versão, diz que ele chegou para esse homem e falou assim: vem para o centro. Ele colocou aquele homem no centro e ele então, com aquela mão ressequida, ele a curou. Ele a curou. Amém? Vamos voltar lá para João? Vamos lá em João, nós não fomos para João ainda. Vamos lá em João. Estou estudando a Bíblia com você. É importante que você tenha um caderno, marque tudo que nós estamos estudando. Eu não estou pregando, eu estou estudando a palavra de Deus com você. Nós, no livro de João 14, vamos lá. No livro de João 14, o Senhor Jesus, ele começa a ver o coração dos seus discípulos, talvez como está o seu coração. Imagina que o Senhor Jesus já tinha feito muitas coisas, já tinha feito muitos milagres, já tinha operado grandiosamente. E ele chega para o homem e diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei a vós e recebereis para mim mesmo, para que aonde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele trouxe tudo para ele, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Veja a natureza espiritual de Jesus, é forte, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe pegava nele, Filipe viu ele chorar. Filipe viu ele muitas vezes falar: puxa, não tem pouca comida, né, gente? O que nós vamos fazer? Era toda hora que ele multiplicava o pão, era toda hora que ele multiplicava o peixe. Teve um momento assim que ele disse: tem pouca comida, o que vamos fazer? Vamos dividir o que temos. Vamos comer o que temos. Não era assim não, gente. Ele não fazia mágica, não. Ele agia pelo poder de Deus e como Deus queria que ele agisse. Nesses 3 anos teve momentos difíceis, você não imagina, e que ele estava ali. Mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Estou convosco. Jesus disse a Filipe, no verso de número 9, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim?
A palavra que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Diga, o Pai, põe mão assim em você. Diga, o Pai que permanece em mim faz a boa obra. É interessante que nós falamos, o Espírito Santo está em mim, é o Pai. Ah, eu estou no poder do Espírito Santo, é o Pai. Ah, eu estou sentindo a graça do Senhor na minha vida, é o Pai. É o Pai. E o Senhor Jesus, ele tinha aquilo, só ele. Filipe ainda não tinha recebido. Pedro não tinha recebido. João não tinha recebido. Mateus não tinha recebido ainda. Ninguém tinha, ninguém. Só ele tinha. Mas o desejo dele é que todos recebessem. Veja, vou ler mais um pouquinho com vocês. Caminha comigo na leitura. Eu imagino que você já está lá embaixo. O verso de número 11 diz: crede-me que eu estou no Pai, o Pai em mim. Crede ao mesmo por causa das mesmas obras. A mão ressequida, curar paralítico, abrir os olhos de cego, multiplicação de pães, do peixe. Tantas obras ele já tinha feito, junto com esses homens. Crede por causa das mesmas obras. Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei, se me amais e guardar, se me amardes e guardar todos os meus mandamentos. O verso de número 12, todo mundo gosta. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, farás também minhas obras que eu faço. E maiores do que estas ainda. Isso é uma verdade. Mas se me amardes de todo o meu coração, muitas vezes nós esquecemos, se me amardes e guardares os meus mandamentos de todo o coração. O Senhor Jesus, ele já está passando isso, está querendo passar para os discípulos. Já está querendo falar para os discípulos assim, olha, está na hora, isso vai acontecer com vocês. E o Senhor Jesus, no capítulo 14, para não ficar muito extenso, eu volto a continuar isso aqui com vocês. No capítulo 14, aqui ainda onde nós estamos, ele diz assim, o capítulo de número 16, me perdoa, o capítulo de número 16, verso de número... verso de número 5, capítulo 16, verso de número 5, diz assim, o Senhor Jesus: mas agora vou para junto daquele que me enviou, o meu Pai, e nenhum de vós me pergunta para onde vai. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, entristeceis, e a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, Satanás. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora.
Porquanto, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falarás por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido a voz. Tudo que tiver ouvido a voz anunciareis as coisas que hão de vir. Então, ele falou assim, o Espírito da verdade virá sobre vocês. E quando ele vier, vai mudar toda essa situação. Vou fazer uma propagandinha aqui, né? Se você sentir no coração, leia o meu livro que se chama Você Pode Ver Deus em Mim. Você vai aprender muito sobre a disciplina do Espírito Santo. Como o Espírito Santo quer que nós vivamos, como ele quer como ele quer nos ajudar. Então, veja bem, o Senhor Jesus, ele já deu a dica aqui. Ele já deu a dica de como nós devemos, do que vai acontecer. Aí o Senhor Jesus, ele vai para a cruz, tá? Ele vai para a cruz, nós estamos chegando já ao momento da cruz. Vamos lá para Lucas, por favor. Esse momento é muito importante da cruz, onde o Senhor Jesus é crucificado, né? Ele está ali naquela cruz. Eu gostaria que você abrisse em Lucas. Olha, já estou aqui na cruz do nosso Senhor Jesus. Vai acontecer algo especial aqui na cruz do nosso Senhor Jesus. Eu estou em Lucas 23, verso de número 33. Folheia a Bíblia aí, vamos lá. Você está acompanhando comigo? Está acompanhando direitinho esse estudo ou não? Quem está comigo aí diz amém. Tá? Amém. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, o Senhor Jesus já tinha apanhado o pastor, já estava com a coroa de espinho sobre a sua cabeça, estava sentindo dor que não aguentava mais, porque o corpo dele estava moído, como diz mesmo, né? A carne dele estava moída, porque o negócio era na carne, era moer a carne, porque a carne que podia pedir água, né? Podia dizer, eu não estou aguentando. É na carne que nós somos provados. É nesses dias, sabe, que nós estamos passando por essa provação. Por essa provação é que nós vamos saber quem é quem. Quem é verdadeiramente de Deus. É na carne que nós somos provados. E ele já estava moído, como diz lá em Isaías 53, uma outra hora eu leio lá para vocês, ele já estava moído, ele já estava com seu corpo marcado, ele tinha levado 33 chicotadas e mais algumas, né? Chama flagelo. Sabe o que é um flagelo? É você dar uma chicotada, né? Abre a carne. Dá uma outra chicotada em cima daquela chicotada, onde abriu a carne, e vai batendo em cima onde abriu, vai batendo aonde abriu, e vai fazendo a pessoa sentir dor que não acaba mais. O Senhor Jesus já tinha passado por tudo isso, e agora ele está aqui na cruz. Diz que é a pior morte que tem no mundo, com toda a dor que ele tinha na cabeça dele inchada, os olhos inchados, porque essa parte aqui incha com muita facilidade, né? Você já viu um lutador de boxe, quando leva um murro aqui, incha na hora. Quando enfiou a coroa e os pinhos entraram em sua cabeça, tudo isso aqui inchou. Tudo isso aqui inchou. Ele ficou, a palavra certa ele ficou irreconhecível. Ele ficou irreconhecível. E quando ele estava ali naquela cruz, o corpo dele todo marcado, todinho, e ele com muita dor. Bom, caminha, você vai ver o que aconteceu ali. 33, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram também com eles os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele,
lançaram sorte. Igualmente os soldados escarneciam e aproximavam-se e trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe em letras gregas, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. O que eu quero que você veja, por favor. O verso de número 33, os malfeitores estavam lá. Verso de número 35, o povo observava, o povo estava lá, o povo olhava para ele. Todos aqueles que tinham comido pão, o homem da mão mirrada, aqueles que tinham sido curados, estavam lá. O povo estava lá. No verso de número 36, os soldados estavam lá. Estavam lá. Todos estavam lá. Lá estava todo mundo misturado. E Jesus estava ali com a sua carinha caída talvez do lado. E ninguém sabia por que ele estava passando aquilo. Mas aí os próprios discípulos deveriam perguntar um para o outro: cadê o Espírito Santo? Cadê o Espírito Santo que está na vida dele? Aquele Espírito Santo que fez tantos milagres, aquele Espírito Santo que fez ele andar sobre o mar, aquele Espírito Santo da pesca maravilhosa, aonde está? Os próprios discípulos que tinham caminhado com ele, e aqueles que tinham sido curados estavam ali: já estou curado mesmo, está morrendo. Mas o Senhor Jesus tinha que passar por aquilo. Aquele homem era Jesus de Nazaré para alguns. Aquele homem era o filho de José com Maria para outros. Mas para Deus ele era filho do Deus Altíssimo. Ele é meu filho amado. E o Senhor estava esperando para recebê-lo. Naquele momento da cruz, Jesus ele estava sozinho. Ele estava sozinho. Você lembra que ele foi orar no momento daquela oração, o Espírito Santo já não estava nele. Agora ele provou do Espírito até ali, não estava. Ele disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Lembra disso? O Espírito Santo já não estava nele, já tinha subido. Já estava aguardando ele. Já estava aguardando, e falou: ele vai chegar até o fim. Se tivesse aposta naquela época, todo mundo tinha perdido, que ninguém acreditaria que ele ia até o final. Mas ali, ele tinha que levar um homem salvo, ele tinha que levar o pecador. E naquele momento, sabe, Jesus poderia pensar: Pai, são 33 anos que eu passei, e eu não vou levar ninguém. Cadê Pedro? Pedro se escondeu. Cadê Tiago? Tiago estava no meio da multidão. Os discípulos todos estavam no meio da multidão, espantados. Mas aí, de repente, olha só o que acontece. Um malfeitor crucificados blasfemava. Um dos malfeitores crucificado, verso de número 39, do capítulo que nós estamos vendo. Um dos malfeitores blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mais ou menos é assim que nós vivemos muitas vezes. Eu quero ser salvo, Senhor, mas eu não quero pagar preço. Eu não quero pagar nenhum preço. Eu quero o teu poder, eu quero a tua graça, mas eu não quero pagar preço, eu não quero ter compromisso. Eu não quero viver uma vida comprometida contigo, meu Pai. Eu não quero viver, eu não quero. Então salva-te a ti também, a nós também.
Mas aí, de repente, o Senhor Jesus nem mexia. Ele estava pior do que no deserto. Lembra que o deserto foi difícil? Agora isso aqui era muito difícil, era complicado demais, porque ele não conseguia respirar mais. Ele estava crucificado, o peito dele, as pernas dele, dor por todos os lados, todos os membros, todos os nervos, todos os tendões doía. E ele estava ali, esperando, ele não queria morrer. Jesus, ele não queria morrer. Sabe aquela pessoa que não quer morrer até que ele percebe que realmente venceu? Aí, de repente, ali naquela cruz, do outro lado, respondeu-lhe o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos teme a Deus. Primeira coisa, parecia que tinha uma pessoa ali que tinha pecado muito, mas que estava temendo a Deus. Nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, que recebemos o castigo que somos, dos nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Uau! Olha onde que Rui estava na cruz, olha onde o Iai estava na cruz, olha onde o Diego estava na cruz, olha onde que a Vanessa estava na cruz, a Eliane estava na cruz, a Carlinha estava na cruz. Aí de repente, acrescentou o homem: lembra-te de mim quando vires no teu reino. Gosto mais da tradução que diz: quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E naquele momento, já quase na hora sexta, diz aqui, escurecendo o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. E então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando ele morre, sabe quem está de mão dada com ele? Eu e você, o pecador. Pecador que temeu na hora da morte. O pecador que temeu na cruz. Agora ele vai para o céu e apresenta para o Pai o homem pecador. Aqui, Pai, trouxe o homem pecador. Aí o Senhor diz: agora volta para tratar dos outros. E ele volta para tratar dos outros. 3 dias depois ele ressuscita. E quando ele ressuscita para tratar de mim e de você. De Pedro, Tiago, de João e de todos os que estavam aqui na terra. O Senhor Jesus, ele então ressuscita e caminha junto com eles. E tudo aquilo que Jesus tinha, Jesus ia passar para eles naqueles dias. Eu amo o meu Senhor. E em João 20, versos de número 21, ele disse-lhe Jesus, outra vez, chegar no meio deles, né? Eles estão ali, sem perceber o Jesus ressurreto. Jesus chega no meio deles e diz assim: disse-lhe, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio.
Assim como o Pai, naquele dia, lá no Jordão, trouxe a mim o Espírito Santo, eu agora vos envio. Olha assim, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu acho que naquele momento Pedro fez assim: que é isso? Você sentiu, João? Você sentiu? Eu senti. Mas em Lucas, volta Lucas, por favor. Volta em Lucas. Lá em Lucas 24, por favor. Em Lucas 24, verso de número 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, pois na cidade que do alto sejais revestido de poder. Soprou sobre ele e disse: seja revestido do poder. Revestivos do poder. Revestivos do poder. Nós não podemos entrar numa batalha contra o inimigo sem ser revestido do poder. E no livro de Atos dos Apóstolos, vamos lá em Atos comigo, Atos 1. Atos dos Apóstolos, Atos 1. Eu sei que eu demorei nessa devocional, mas não dá para falar sobre isso em poucos minutos. E se você conseguiu ficar comigo até o final, você está entendendo. Em Atos 1, no verso de número 4, a mesma palavra de Lucas 29, aqui quem está falando é o Senhor Jesus. E comendo com eles, determinou-lhes, o Senhor Jesus sentado, imagina sentado com as suas pernas cruzadas, pegando um pedaço de pão, pegando um pedaço de peixe, e comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Sabe qual foi a promessa que dele ouviu? Seja cheio do Espírito Santo. Revestivos do Espírito Santo. Revestivos do Espírito Santo. Deus, Ele quer que você seja cheio. E dali aconteceu algo maravilhoso. Depois que o Senhor Jesus determinou a promessa, Jesus subiu ao céu. Ele ascendeu-se ao céu e os discípulos viram aquela maravilha acontecer. Imagina só você aqui vendo Jesus. Vou falar uma coisa para você, meu filho, minha filha. Que Jesus tem para fazer através de sua vida, através das promessas dele em sua vida, é muito maior do que você pensa. Muito maior. E foi nesse momento que os discípulos do Senhor foi para um lugar chamado cenáculo. E eles ficaram lá no cenáculo. E nos cenáculos eles ficaram se curando. Deus nos colocou no cenáculo esses dias. Nós estamos no cenáculo. Nós estamos aprendendo da palavra de Deus, estamos com sede da palavra de Deus. Estamos determinados a viver a palavra de Deus. Esse aqui é o cenáculo. Você está na sua casa, é o seu cenáculo. Aí eles foram para o cenáculo para confessar os pecados, para confessar os erros, para dizer: o que eu estou vivendo não está certo. Aí, ali quando eles confessam todos os pecados, aí diz aqui em Atos 2, verso número 1, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu. Lembra? Do céu. Veio do céu um som como de um vento impetuoso
e encheu toda a casa onde estava assentado. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. E eles começaram a falar em línguas estranhas, línguas de fogo. E eles começaram a incendiar, que venha línguas de fogo sobre a sua vida, que venha poder sobre a sua vida, que venha unção sobre você, uma unção espetacular sobre você, que o Senhor possa enchê-lo. E naquele momento já era diferente, já era tudo diferente. Eu não vou pregar mais, mas eu preciso só deixar uma explicação agora. Não é que o Espírito Santo de Deus agora está em nós. Agora eu sou templo do Espírito Santo. Agora aquele Deus que veio sobre o Senhor Jesus disse: em ti me compraz, vai, faça a tua obra. Deus me enviou a mim. Falo, Deus enviou a mim. É isso, Deus enviou você. Agora eu que vou fazer. O que aconteceu lá no cenáculo Lourdes Rosalém, o que aconteceu lá no cenáculo está acontecendo com nós aqui agora. Está sendo derramado sobre as nossas vidas aqui agora. Aí diz aqui assim, no capítulo de número 3, que Pedro e João subiam ao templo para a oração, a hora 9. Era levado um homem coxo, de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. E vendo Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, olhando, olha para nós, olha para mim, olha aqui para mim, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber uma esmola. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E saltou aquele homem, pôs-se em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Você imagina o que aconteceu ali com aqueles 3 agora? Aquele homem paralítico, glorificando o nome do Senhor. Você vai operar muita cura. Um milagre vale mais do que 1000 palavras. Deus vai usar você. Por isso que eu quis mostrar desde o começo como que é. Porque agora é você que foi posto dentro de Deus. Agora você que é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor veio sobre você. Poxa, nessa pandemia, o que eu posso fazer? Falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus, meu filho. Falar do amor de Deus, minha filha. Mas o que mais eu posso fazer? Oh, meu querido, ler a Bíblia e falar do amor de Deus. Não fale bobagem. Não fale aquilo que você não sabe. Se você não sabe nada da palavra, vale a pena. Jesus salva, Jesus cura. Ele curou a mim, Ele vai curar você. Jesus quer você no céu. É isso, é assim que tem que ser. Esse mesmo Espírito que está no Senhor Jesus, hoje habita na sua vida. Hoje acampa ao redor de você. Amém? Meu Deus, 1h15. Perdoa o tempo.
Se você gostou desse estudo, esteja comigo segunda-feira, às 10 horas da manhã, porque eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto desse jeito. Eu vou ensinar cura divina, como curar enfermo. Eu vou ensinar um pouco mais sobre esse assunto que eu ensinei hoje. Depois eu vou entrar em batalha espiritual. Você vai ter todas as armas para trabalhar contra o inimigo. Amém? Você vai ser formado. Você viu a porção de Bíblia que nós lemos hoje, né? Se você estava aí com a Bíblia escrevendo, manda para mim o que você escreveu, manda para mim o que você anotou, manda no zap para mim, tira uma foto do seu caderno, manda para mim o que você aprendeu. Eu vou ficar muito feliz de aprender com você. Eu quero continuar aprendendo. Eu tenho certeza que você também tem muito para me ensinar. Amém? Você ouvindo deve passar muita coisa para mim. Mas se você quiser, encomenda o meu livro. Custa R$30. Encomenda o meu livro. Você pode ver Deus em mim. Tudo isso você vai aprender muito mais nesse livro. Amém? Vamos orar? Vamos. Poderoso, eu quero que o Senhor estenda as tuas mãos sobre a minha vida e que o Senhor derrame da tua graça sobre mim, sobre toda a igreja que está comigo. Eu quero te agradecer, Senhor, por esses que ficaram 1 hora, quase 1h20 comigo aqui, Senhor, estudando a palavra de Deus. Eu peço que o Senhor continue tratando de cada um, continue abraçando a cada um, continue amando. Eu os abraço também, Senhor, no teu amor. Que teu Espírito seja sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta ele e ponha ele para frente, para que outras pessoas, quem sabe, possam entrar e pegar o seu caderno e estudar conosco e aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus cubra você com o manto sagrado. Que a bênção bendita do céu venha sobre você. Te amo. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã tem culto. Amanhã tem ceia. Viu? Ceia. Às 10 horas da manhã tem ceia. Vamos cear todo mundo junto. Já prepara o seu pão, seu vinho. Eu vou cear lá da igreja com vocês. Um beijo.